Pais e irmãos, vocês estão gostando dessa série de testemunhos que nós estamos fazendo? Se sim, acene com a cabeça. Você acenou, né? Mas então, talvez você tenha chegado aqui sem esperança, triste, cabisbaixo, mas Deus hoje vem trazer uma palavra de esperança. Se Deus te fez uma promessa, creia. Essa pessoa que nós vamos ouvir agora, com esse lindo testemunho, ela creu e recebeu o milagre. A paz do Senhor. Me chamo Tabata, tenho 38 anos. Vim contar um pouquinho do meu testemunho, de tudo que Deus tem feito na minha vida. Em 2024, em maio, eu tive um sangramento muito forte durante o trabalho. E eu fiquei, após esse sangramento, 3 dias sangrando, achando que era só um fluxo normal de uma mulher. Numa segunda-feira, eu fui ao hospital, ao pronto-socorro do Pedreira. Lá os médicos não sabiam me dizer o que eu tinha. Só que Deus, ele é tão perfeito que naquele dia tinha uma médica de plantão do Hospital São Paulo. E lá ela me encaminhou imediatamente para o Hospital São Paulo. Lá ela já tinha ligado e marcado com as médicas de lá para me atender. Quando eu cheguei lá, tinha 2 médicas novas, muito novinhas, 2 meninas, bem assustadas com a situação que elas ouviam da médica. E chegando, elas me examinaram e durante o exame elas me disseram: pode ser uma lesão que a gente possa vir a cauterizar, mas também pode ser câncer. Durante 40 dias, nós sofremos muito, eu e o Gilmar. O Gilmar, com a ideia de ser câncer, para ele era o fim do mundo. E eu, conversando com Deus durante um banho, um dia, eu falei: Senhor, acaba com essa angústia, para que eu saiba do que vou passar, para que eu possa acalmar minha família. Porque minha família não é cristã. E durante esse banho, eu ouvi: filha, é câncer. Eu passei mais 20 dias esperando o resultado. Quando eu sentei na mesa do médico, o médico falou: quando você passou aqui pra gente fazer a biópsia, os médicos falaram o que é pra você? Falei: falou que podia ser uma lesão. E o Gilmar automaticamente falou, os médicos falaram que podia ser câncer. Ele olhou pra mim no fundo dos meus olhos e falou: é câncer. Eu falei: tá, doutor. Com aquela paz no coração, porque Deus me deu uma paz na hora que eu falei: Senhor. E o Gilmar, da forma que ele estava, ele ficou. E eu falei: eu quero saber se eu tenho chance de tratamento. Porque a gente escuta a palavra câncer, a gente, pronto, vou morrer. Porque normalmente as pessoas que a gente conhece com câncer, elas acabam defiando tanto com o tratamento que morrem. Saí dali, a médica me examinou e falou: Tabata, você tem de 40% a 60% de chance total com o tratamento. Mas isso é ao passar dos exames pra gente ver. Falei: tá bom, doutora, a gente vai passar por tudo e vamos fazer. Passei dali e já me encaminharam para uma assistente social. E aí Deus já começou a trabalhar. Na assistente social, ela falou para mim: Tabata, você tem de 40 a 60 dias para você conseguir o tratamento pelo Instituto Hebe Camargo. E ali já me deu uma dor no coração. Eu falei: Senhor, mas 60 dias sangrando e passando por tudo isso. E aí, em 2 dias, ligaram para o Gilmar, que eu já tinha conseguido todo o tratamento através do Instituto Hebe Camargo, no Hospital São Paulo, que era onde o hospital que tinha me atendido e tinha me atendido muito bem. O Gilmar tinha uma viagem missionária marcada para o Piauí. E aí ele falou: não vou conseguir te acompanhar. Ele ia desistir da viagem. Eu falei: não, pode ir. O Felipe me leva, meu cunhado, me levou à consulta com a minha mãe. Minha mãe passava muito mal nessa consulta. O médico mais preocupado com a minha mãe, porque eu fiquei em paz. E aí ele falou: Tabata, a gente tem alguns exames para fazer, só que a gente está no SUS. E pelo SUS é muito difícil. Qualquer coisa assim, em 15 dias você não conseguir, a gente te interna. Nesses 15 dias, eu peguei aqueles papéis dela, olhei para o médico e falei: doutor, eu vou voltar com tudo marcado. Eu falei: Senhor, vai à frente. Eu não quero ter que passar por tudo isso sozinha, porque o juiz estava viajando e eu não ia preocupá-lo lá. Eu cheguei lá e tinha uma mulher assim, que ela olhava para mim e ela falava: você é diferente. Eu falava: não, eu só vim, eu quero marcar todos esses exames e eu preciso marcar hoje. Ela falou: surgiu algumas vagas e eu vou conseguir marcar todos para você. E eu, bem audaciosa, eu cheguei no doutor Osmar e falei: doutor, eu consegui marcar tudo. Ele olhava para mim e não entendia. O Gilmar voltou, a gente tinha que passar na radioterapia, que era um dos exames que a gente tinha que fazer. Aí eu consegui na radioterapia, só que eu não consegui com o oncologista.
E a médica da oncologia, ela falou, calma aí, eu vou ligar lá agora. Ela conseguiu ligar para ele e falou, você consegue voltar amanhã, 13h? Falei, consigo. Voltei, e depois dessa consulta, a gente ainda precisava de mais um médico, que era para fazer um mapeamento do tratamento, para a radioterapia, que tem que ser nos locais exatos. Falei, Senhor, e agora? Aí os médicos ficam uns 40 minutos longe e voltam. Quando voltaram com a médica para fazer a tomografia de mapeamento. E a médica olhou para mim e falou, Tabata, tem algo diferente em vocês. Você tem Espírito Santo no nome. Meu esposo olhou e falou, é ele quem conduz. E eu saindo de lá, consegui todos os tratamentos. Em julho eu já estava fazendo todas as radioterapias, toda a quimioterapia. Só tinha um tratamento para a gente conseguir. E aí os médicos conseguiram para mim rapidamente na Santa Cecília, e eu comecei a fazer, que era a braquiterapia, que era um dos tratamentos mais doídos. E eu nunca perguntei para Deus o porquê. E eu fui questionada, você não vai perguntar o porquê que você está passando por isso? Eu falava, não, para quê? Se ele colocou, ele tem um propósito, lá na frente ele me conta. E aí durante todo esse processo, a gente estava fazendo alguns ensaios para a cantata. Tainá me chamava, a minha voz estava muito, muito fraca. E eu falava, não, Tata, coloca outra pessoa, eu não vou conseguir. E eu não conseguia. E eu falava, ai, Senhor, eu não quero decepcionar a igreja, eu não quero decepcionar a Tainá, mas eu não consigo. E com toda a minha insistência para não participar, Deus falou, você vai fazer. E aí, durante o ensaio todo, a gente terminou o tratamento, eu passei por todo aquele mártir, porque a braquioterapia, ele é um tratamento que você faz com uma agulha dentro do teu útero, irradiando a radioterapia ali. E eu senti uma dor terrível, que eu falava, não, Senhor, não é possível a pessoa sentir a dor do parto para fazer um tratamento. E eu sentia muita, muita dor. Durante todo o tratamento eu não conseguia comer, porque a quimioterapia acabava comigo, assim, de enjoo. E aí um dia a gente foi lá, eu perguntei pro médico, porque a quimioterapia, ela cai com os cabelos. Aí ele falou, pode ser que caia os seus cabelos com essa quimioterapia, mas vai o teu corpo dizer. Depende muito da gente pra gente passar por tudo isso. E aí eu passei, e aí quando a gente antes da gente passar, eu recebi um recado aqui num dos ensaios da cantata, que Deus não mudaria a minha fisionomia. As pessoas só saberiam que eu estava doente por eu falar. E aí eu falava, mas Deus, para que eu vou falar que eu estou doente? E aí eu passei por toda essa radioterapia, braquiterapia, quimioterapia. Em menos de um ano, eu tratei tudo e eu não tinha resposta de cura, porque os médicos só vão dar cura total depois de alguns anos. E aí, durante a cantata, foi algo assim, surreal. Eu com muito medo de passar, de não conseguir falar. Eu falava, eu vou estragar tudo com a minha voz falhando, eu não vou conseguir, eu não tenho força. Passamos a cantata, e durante a cantata, ali não era o Rodolfo, era Jesus. E quando a gente começou a interpretar, a voz saiu, e tudo aconteceu de uma forma tão surreal de Deus assim, que quando eu toquei ali naquela hora, eu olhava e falava, não é o Rodolfo. E eu senti, naquele momento, a cura sobre mim. E eu saí dali sem acreditar, ainda tinha o Samuel aqui em cima, e ele olhava para mim, ele, foi muito surreal. Eu falei, eu acabei de ser curada. Ele, curada do quê? Eu falei, fui curada do câncer. Aí ele, mentira, menina. Eu falei, foi. Eu falei, eu tava ali, ainda sem resposta de Deus, mas eu fui curada, e eu senti a cura ali. A Tainá, minha cunhada, ela foi na Ruth, cabeleireira, e aí a mãe da Ruth estava ali no momento, ela falou, Tainá, aquela menina que fez a mulher do fluxo de sangue, algo veio sobre ela, um fleixo de luz, algo de Deus. E aí ela olhou e falou, quando você tiver a oportunidade, pergunta para ela. A gente estava durante o culto da virada de ano, ela veio, ela falou, menina, eu preciso falar para você que Deus te deu uma cura. Eu falei, Deus me curou do câncer ali. Eu senti Deus curar. E as pessoas não entendiam o porquê daquele... Eu falava, gente, a minha voz voltou, o meu corpo voltou. Eu não tinha mais essa força, essa vontade de fazer. A minha vontade era vir para a igreja e continuar fazendo a vontade de Deus. E só.
E eu falava, Senhor, que isso? E durante todo esse tratamento, todo isso, Deus me deu força para ir trabalhar, para eu vir para os cultos. Que eu falava, Deus, não é normal. Tem gente que eu conheci lá durante o tratamento, que eu acho que Deus me colocou só para dar uma trabalhada naquele hospital, porque Deus ele coloca a gente em lugares e situações para que a gente trabalhe para Ele. Que até hoje não concluiu o tratamento de câncer, não conseguiu muito dos exames que eu consegui. O hospital disponibilizou alguns exames muito caros e eu consegui fazer 2 deles já. E tem gente que não conseguiu fazer a tomografia para conseguir o mapeamento. Então eu sou muito grata desde o momento que a gente pisou, que foi uma semana do renovo, que o Gilmar reconciliou, eu aceitei Jesus e foi dali que tudo virou de ponta cabeça, que você fala assim, meu, agora eu vou seguir a Cristo e vai ser tranquilo. Mas Deus dá uma mexida e fala, não é assim. Ele tem moldado as nossas vidas assim de uma forma sobrenatural. E eu agradeço muito. Eu tenho 5 anos de ministério e esses 5 anos Deus tem feito muito na minha vida. E hoje eu só tenho a agradecer. E aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de vir e saber o que é uma semana do renovo, venha, não perca a oportunidade de ver Deus trabalhar grandemente. E eu agradeço a oportunidade de estar contando um trecho do meu testemunho a vocês. Que história emocionante. Você se emocionou? A gente também se emocionou daqui. Pegue já o seu lenço, seque essas lágrimas, que tem mais culto e mais semana do renovo pra gente se emocionar.